Glória a Deus, aleluias. Que oportunidade rica o Senhor me concede mais uma vez, amados. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Para quem não me conhece, eu sou pastora Ramila, esposa do pastor Durval, mãe do trio abençoado por Deus, Maria Alice, Daniel e Isabelle. E tenho a humilde e honrosa missão de ser um instrumento do Senhor essa noite para receber, em primeiro lugar, aquilo que Ele tem para nós e transferir à igreja do Senhor aquilo que Ele quer comunicar, aquilo que o Espírito diz à igreja. Portanto, todos nós que temos ouvidos, ouçamos em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. Marcos capítulo 11. Marcos 11. Todo mundo comigo? A partir do verso 12, a palavra do Senhor diz: No dia seguinte, quando estavam saindo à distância, uma figueira com folhas foi ver. Repetindo, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Estamos aí no verso 12, amém? 13. Vendo à distância uma figueira com folhas, diga comigo, folhas. Aleluias. Aleluias. Foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Pode dizer com firmeza, igreja, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: nunca mais se coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Amém? Pula comigo para o verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Agora repita comigo, raízes. Amém. Lembrando-se, disse a Jesus. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os teus pecados. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós cremos que o Teu Espírito Santo está aqui e lhe declaramos que tens total liberdade em nosso meio para falar aos nossos corações, para libertar, para salvar nesta noite, para quebrar todo jugo, Senhor, para advertir-nos, para edificar-nos, Senhor, através da Tua palavra. Que em nome de Jesus, nenhum impedimento, Senhor, nenhuma distração, Senhor, nada impeça o fluir do Teu Espírito Santo através da Tua palavra em nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém? Essa passagem forte conhecida, o Senhor tem ministrado a nós desde a campanha, desde o sábado passado, para quem teve a oportunidade de estar aqui. E aprove ao Senhor que hoje novamente a igreja pudesse receber um pouco mais desse alimento. É uma passagem conhecida em que Jesus amaldiçoou a figueira, e todo mundo conhece a figueira que secou, a figueira que foi amaldiçoada.
Mas o Senhor, Ele fala muito com a sua igreja através desta mensagem ao longo dos anos. E não diferente, hoje a igreja está exatamente no estado em que necessita de tais palavras. Do pão, do alimento que o Senhor trouxe para nós hoje enquanto igreja. Nós temos algumas liçõezinhas para aprender com esta figueira, com esta passagem. Nós vemos que Jesus está vindo de Betânia para Jerusalém. A Bíblia relata que ele sentiu fome, ao sentir fome ele vê uma figueira, e ao ver a figueira ele vai buscar naturalmente o fruto para alimentar-se dele. Tamanha é a frustração de Jesus, e ao chegar à figueira não há fruto para que ele possa alimentar-se. Apenas havia o quê? Folhas. Só tinham folhas. Imagina a frustração de Jesus ao sentir fome, dirigir-se a uma figueira e não conseguir nutrir-se do alimento do teu fruto. Quantas vezes nós estamos querendo alimentar, querendo suprir uma necessidade, um anseio do nosso coração, e acreditamos que a fonte está em A, a fonte está em B, e ao recorrermos a essas fontes, nós nos frustramos. Nós não encontramos aquilo que esperávamos encontrar. Jesus, ele sabia que a função da figueira era dar o fruto do figo. E a biologia da figueira, ela comunica que há fruto quando ela está cheia de folhas. Nós vamos aprender hoje que Jesus, ele não amaldiçoou pessoas, ele não amaldiçoou o cego, a prostituta. As passagens mais marcantes que nós já tenhamos visto e ouvido a palavra do Senhor, mas ele amaldiçoou uma planta, uma figueira, uma árvore, para nos ensinar algo precioso, algo necessário para esse tempo. Dentre essas lições, nós vamos aprender primeiro, o primeiro ponto é a figueira, diga para o seu irmão, a figueira atraiu Jesus pela aparência. Exatamente. O que fez Jesus ir até a figueira foi o fato dela aparentar que tinha frutos. A biologia dela diz que o fruto da figueira, ou quando a figueira frutificou, ela fica cheia de folha. A maioria das plantas, a grande maioria delas, primeiro tem folhas, as folhas caem, existem flores, as flores são polinizadas, e depois das flores vêm os frutos. Não é assim? A maioria? A figueira, ela tem essa particularidade. Ela tem a particularidade de não florescer, porque o figo, ele é a própria flor da figueira. Ela vai para dentro de um crepúsculo, e ao invés de ela florescer e desabrochar, ela ali dentro, naquele acúmulo de sementes, vai se tornando o fruto que depois de amadurecido a gente pode comer. Essa é a particularidade da figueira. Portanto, quando ela está cheia de folhas, há indício de que ali tem figo para que você e eu possamos nos alimentar. E essa figueira, ela atraiu Jesus dessa maneira. Ela se encheu de folhas, ela estava imponente, cheia de folha. Isso gerou nele a expectativa de encontrar ali um alimento para saciar a fome de quem se deslocava de Betânia até Jerusalém, de quem vinha de um período de consagração, de jejum, de quem se deslocou a pé, de quem estava cansado. Quando a gente chega de viagem de lugar, a gente não quer logo tomar um banho, comer alguma coisa? Quando a gente chega em casa, a gente quer comer. É o nosso primeiro instinto, nós queremos nos alimentar. E das poucas vezes em que a Bíblia relata esse aspecto da humanidade de Jesus, que é pouquíssimo manifestado, a fome. Quando ele teve fome, uma falsa aparência de fruto o atraiu até uma planta, até uma árvore, que comunicou uma inverdade, uma mentira, que gerou uma expectativa da qual não correspondeu. Diga para o seu irmão, folha. Cuidado com a folha. Amém? Nós precisamos cuidar, porque quando Jesus chegou lá não tinha nada. Não tinha nada. Olha o que o verso diz. Verso 13. Vendo à distância uma figueira com folhas, ou seja, havia fruto na vide, deveria haver fruto.
Se tinha folha, significava que tinha figo. Então, tendo fome, vendo a figueira com folha, opa, ali eu me alimento, vou lá. Ele faz o quê? Foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, o que ele encontrou? Nada além de folhas. Nada além de folhas. A Bíblia diz em Isaías 29, 13, o Senhor diz no verso: esse povo que se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Por isso, uma vez mais, diga para o seu irmão, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem nos vê? Quem ficará sabendo? Ai daqueles, diz o Senhor. E o verso 16 de Isaías 29 fala: vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer ao que formou: ele não me fez? Pode o vaso dizer ao oleiro: ele não sabe? Pode, igreja? Jesus, sendo Deus encarnado, homem na terra, não sabia qual era a anatomia, a biologia da figueira? Ele não tinha certeza que se tinha folha, tinha que ter fruto? Ele não sabe como foi que ele a fez? Ele sabia que não era tempo de figo, que se você for ler um pouquinho mais, você vai ver que não era tempo. Mas se ela o atraiu pela aparência, se ela se encheu de folhas, ela está dizendo: ei, eu sou a diferentona, eu tenho figo aqui, vem em mim. É isso que ela está comunicando. Mas a gente está querendo ficar assim, todo diferentão, todo atraindo Jesus pela aparência. Mas ele precisa chegar lá, como esse barro. Nos encontrar não dessa maneira, não prepotentes como quem vira e diz: ah, mas você não sabia que não é tempo de figo? Não está no tempo não. E por que as folhas? Pergunta para mim, por quê, pastora? Por causa da aparência. Por causa da aparência. A aparência que está sucumbindo à igreja do Senhor. A aparência que acha que engana o Senhor. Acaso ele não sabe quem sou eu, quem é você? Acaso ele não sonda o nosso coração? Acaso ele não esquadrinha os nossos pensamentos? Acaso ele não nos formou, não nos chamou, nos enviou? Acaso você pode dizer: ah, Senhor, mas você não sabia disso, não sabia daquilo? Aleluias. Deus não quer chegar em nós e encontrar folhas. Ele está faminto. Deus tem fome de fruto, igreja. Deus tem fome dos frutos da Shekinah. Deus tem fome dos frutos da Batista. Deus tem fome dos frutos da Assembleia. Deus tem fome dos frutos da igreja do Senhor na terra. O Senhor chamou e fez a igreja para ser frutífera. Ele liberou um espírito de poder para frutificar e para operar através dos seus, através das igrejas. Mas ele não tem achado fruto. Ele tem se achado em fome de fruto. E sabe o que é pior? Ele tem sido atraído por uma aparência de fruto. Ele tem sido atraído por uma expectativa que não vai ser correspondida. Por uma falsa expectativa. Fala para o seu irmão: não atraia o Senhor só de aparência. Isso é perigoso. Não frustre a expectativa do Senhor, não. Não chame a atenção do Senhor para si, se você não tem fruto para apresentar. Não chame, não atraia a presença do Senhor para si, se você não está disposto a se derramar nela. Se você não está disposto a reconhecer quem é você no relacionamento com Ele. Qual é o lugar dEle, qual é o nosso. Nós precisamos nos humilhar.
Nós precisamos nos render como o Senhor tem falado e ecoado nas palavras, na direção, no ensino, na oração ao longo de todos esses anos e intensamente, como a pastora bem colocou, na nossa campanha nos últimos dias. O Senhor, Ele anda enojado, eu digo com muito temor, das folhas. Enojado das folhas. Acha aí onde é que estão suas folhinhas. Está embaixo do rímel? Onde é que estão as suas folhinhas? Está na gola alta? Está no saião? Está na falsa aparência? Porque é fácil se vestir de crente. É fácil adequar o vocabulário de crente e falar glória a Deus, misericórdia, aleluia, o sangue de Jesus tem poder. Não é tão comum você ver hoje pessoas que não são cristãos com vocabulário altamente cristão? Eu conheço gente que não é cristão, que não lê a Bíblia, que não frequenta igreja, que não é batizado, que fala, que tem um vocabulário em que a palavra de Jesus, em que o glória a Deus, em que o Senhor, que Deus tenha misericórdia, são muito mais presentes do que gente que folha que lê a Bíblia todo dia. Porque ler e não falar, não gerar fruto, não evidenciar, não testificar do que diz fazer, é aparência, é folha. Nós precisamos eliminar de nós toda a folhagem, toda a falsa aparência, toda a falsa expectativa que a gente está gerando no Senhor. Ah, porque eu estou lendo a Bíblia. E você fala o que da Bíblia para as pessoas? Ah, porque eu estou jejuando, mas eu não tenho paciência para lidar com o ser humano, porque todo mundo agora é muito difícil de lidar. Para que serve o seu jejum? Para quê? Arranca essa folha, não jejue. Para que usar um vocabulário tão chulo, tão baixo, tão pobre, que não edifica ninguém? Não leia a Bíblia. Para quê? Para enojar o estômago de Deus, que vem a você procurando fruto para alimentar-se, como foi com a figueira? Para despertar a ira, ao frustrar a expectativa que você gerou nele? E fazê-lo sentenciá-lo, como fez com a figueira? Meu Deus, tem piedade do teu povo. Nós precisamos, Senhor, da tua misericórdia. Nós precisamos nos autoexaminar. Hoje é dia de autoexame. Hoje é dia de autoexame. Eu não estou falando da mama e nem da próstata. Eu estou falando do autoexame espiritual. Eu estou falando das folhinhas que estão verdejantes, brilhantes. Chega a parecer plástica de tanto que brilha. Nem soa como folha natural, porque está num nível de exibição, de performance, de aparência tão elevados, que já não estão mais nem convencendo de que é verdadeiramente folha natural. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, nós cremos, o Senhor está aqui, nós sabemos. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes estamos levantando a mão no louvor. Estamos entoando cânticos, cantando. Fala para o seu irmão, cantando. Levantando a mão, dando glória a Deus. Aqui, na igreja. Porque o lugar fácil de ser crente é na igreja. Fala sério. Tem algum lugar que é mais fácil você vestir capa de crente? Tem não. E tem algum lugar que é mais fácil você ser crente de verdade do que na sua casa, no meio dos seus, lá no seu trabalho? Lá é bom ser crente, lá é fácil, como chegar aqui, sentar e na hora do louvor levantar a sua mão. Ei, tem gente que está levantando a mão, tem gente que está abrindo a boca, tem gente que está cantando, mas Deus diz, sabe o que? Só está saindo som, só está saindo barulho, porque não tem adoração aí, não tem presença aí, eu não estou aí, não é sobre mim isso aí. É folha, é aparência, é engano. É para chamar a atenção de quem? Você precisa hoje encontrar a resposta para essa pergunta. Se você não está preocupado em chamar a atenção de Jesus com uma fé ousada, com um coração ousado, com uma atitude ousada para com Ele, não chame com uma atitude enganosa, não. Porque Ele fulmina você e eu. Ele faz como Ele fez com a figueira. Ele diz, nunca mais comerás fruto de ti. Porque a oportunidade que você tem de frutificar nele, você está fazendo o quê? Gerando expectativa falsa.
vivendo de folhinha, de brilhinho, de aparênciazinha. E ele não anda mais tolerando e suportando a aparênciazinha. Se tu não quer ser crente para falar o que tu sente, para tu ser transparente, para dizer que está triste, para dizer que está chateado, para tratar os problemas e resolver como alguém maduro na fé, alguém disponível a ser capacitado e ensinado pelo Espírito Santo de Deus, não entre, não comece, não faça, não ponha a mão. Não se amostre. Fala para o seu irmão, não se amostre. Se amostre não. Fala para mais alguém, não se amostre enquanto eu tomo água. Meu Deus. O Espírito Santo está dizendo, sabe o quê? Tem gente que até chora. Tem gente que até chora. Chora lágrima de crocodilo. Porque não tem choro sincero, porque não tem coração quebrantado diante de Deus, porque não tem inclinação a ouvir o que Deus vai dizer e seguir, obedecer. Não tem inclinação à humilhação. Estão vendo que eu estou chorando? Deixa eu chorar um pouquinho mais alto, porque não perceberam ainda. Tem gente que além de cantar, de pregar, de só proferir palavras que não tocam, que não transferem vida, que não transformam, que não convertem, que só cantam, que só fazem barulho, que só elevam em sons. Tem os que também choram. Choros de crocodilos, lágrimas vagas, lágrimas vãs, sem sentido, sem verdade. Folha! Deus não vai mais receber ou tolerar isso de nenhum de nós. Da sua igreja na terra, amados, o segundo ponto. Jesus se aproxima pela expectativa que eu tanto já mencionei. A Bíblia relata que ele teve fome. E eu amo quanto isso é profundo. João 15:8. Jesus está dizendo assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Agora repita comigo, fato. Agora repita, muito fruto. Jesus disse um fruto. Jesus disse muito fruto. Para a minha vida e a sua glorificarem ao Pai, ela precisa, de fato, gerar muitos frutos. Muitos frutos. E aí Jesus prossegue no verso 8 do capítulo 15 dizendo: aí vocês serão meus discípulos. Porque Jesus, este que morreu numa cruz para eu e você ceiarmos hoje, e que hoje todo mundo está celebrando esse sacrifício, essa morte, essa ressurreição, essa vitória sobre a morte. Ele está nos trazendo aqui hoje para que a gente também alcance a vitória sobre a morte. Esta é uma palavra de juízo, é uma palavra de confronto, mas não é juízo que ele veio trazer, porque esta não é a noite do juízo, esta é a noite do arrependimento. Esta é a noite da conversão, essa é a noite da santificação, é a noite de se despir das folhas, é a noite de aprofundar as raízes, é a noite de consertar, para que a gente vença com Jesus, porque ele disse que venceu o mundo e com ele nós também venceremos. Nós não conseguimos se ficarmos vivendo de folha, vivendo de aparência, vivendo de falsa expectativa, vivendo de engano. Nós não conseguimos quando nós estivermos tentando chamar a atenção de outra pessoa que não seja a pessoa de Deus, que não seja a pessoa de Jesus, que não seja a pessoa do Espírito Santo. Quando ele for o centro, quando você buscar ele em primeiro lugar, todo o resto é acrescentado. Todas as outras coisas ocupam seus lugares de forma instantânea e harmônica. Quando o que tem que estar em primeiro ocupa o lugar que é dele, todo o restante harmonicamente se estrutura também, se posiciona também, se alinha também. Amém, igreja? João 15:8, vou repetir, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Em outras palavras, Jesus está comunicando, Deus não é glorificado pela sua aparência. Deus é glorificado pelo que de fato você apresenta a Ele como um fruto. Quais frutos nós temos apresentado ao Senhor? Quais frutos eu trago hoje em minhas mãos? Quais frutos você carrega hoje em suas mãos e pode apresentar ao Senhor? Quais frutos hoje na sua vida apontam para a glória do Pai e te coloca nesse lugar de discípulo de Jesus?
Essa pergunta que nós precisamos nos fazer e nos responder. Hoje Jesus está passando aqui, Ele não está olhando para a minha roupa, Ele não está olhando para a sua, Ele não está olhando para a sua posição, Ele não está olhando para o seu cargo, Ele não está olhando para a sua folha. Ele está olhando para o meu e para o seu coração. Ele está procurando o fruto que a gente veio entregar. Ele está procurando o fruto que nós estamos gerando para entregar. Tem uma outra curiosidade sobre a figueira. A figueira no Antigo Testamento, ela representa o povo de Israel. E ali, amados, não é uma passagem, se vocês forem voltar lá em Marcos 11 comigo, é uma passagem que os versos que nós pulamos aqui, do 15, nós retomamos do 20, né? Esses 5 versículos, ele trata do momento em que Jesus, ele entra no templo, ele escorraça com os comerciantes, com os vendedores, ele faz o concerto, ele está santificando o templo. Ele veio de Betânia para Jerusalém, ele tem essa passagem com a figueira, e não é coincidência, não é acaso, que ele vai lá e seca uma figueira. Existe uma intencionalidade profética de Jesus tratar com a igreja nesse intervalo. E a gente vê a passagem de Marcos em que ele seca a figueira. Nesse intervalo, ele faz esse concerto na igreja, no templo, não é isso que a Bíblia diz? Chegando a Jerusalém, verso 15, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas, os cambistas, e vai dizendo todo o estardalhaço que Jesus fez, botando as coisas na devida ordem, no devido lugar. Tudo que não estava alinhado, tudo que era folha. A igreja de Jesus naquele tempo estava exatamente como a igreja está hoje. Necessitando desse paralelo, necessitando dessa entrada de Jesus, dessa sacudida, dessa arrancada de folha, dessa limpeza toda. Foi isso que ele fez. Ele chegou e colocou ordem na casa. Ele disse, cheio de folha não dá para ficar aqui. Pagando de sacerdote, pagando de servo do Senhor, pagando de santo homem, de santa mulher. É hora de vocês botarem isso aqui direito, porque o meu Deus é um Deus de decência, é um Deus de moralismo e não de falso moralismo. É um Deus digno de ser reverenciado, é um Deus que tem o poder sobre todas as coisas, sobre mim e sobre você. Foi isso que Jesus chegou fazendo, mas ele mostrou para aquele povo que assim como ele fez com aquela figueira, ele poderia fazer com a igreja. Esse paralelo aqui está sendo estabelecido e nem sempre nós conseguimos conectar. Jesus está dizendo, olha, vocês viram ali uma figueira que anunciou para mim que tinha fruto, mas não tinha, que tem aparência de fruto, mas não tem fruto nenhum. E aí eu chego aqui e acho essa igreja toda fora do lugar, todo cheio de gente que parece crente, que veste que nem crente, que fala que nem crente, mas que ninguém me trata como Senhor e Deus, que ninguém me honra, que ninguém me reverencia, que ninguém anuncia as minhas boas novas, que ninguém se posiciona a dizer sim, eis-me aqui, envia-me a mim, que só querem as bênçãos, mas não querem o Deus das bênçãos. Eu estou aqui para botar ordem nesse lugar, sabe para quê? Para que ele não tenha que sentenciar como ele fez com a figueira, só para que você entenda, ele chega no templo, bora, expulsa. Corre todo mundo daqui. Não é assim que a banda toca. Aqui é direito. Aqui é para o Senhor. Eu não vou mais aceitar isso. Ele não quer assim. Deus Pai quer dessa forma, quer de outra. E ele foi ajustando as coisas. E o paralelo, mas ele foi lá e secou a figueira. Como assim? Aí Pedro no outro dia, ei mestre, aquela figueira que o Senhor ontem sentenciou está seca. E a Bíblia diz o que é que ela secou desde a raiz. Porque quando você não está fazendo o que Deus quer que você faça, porque quando você está vivendo de aparência, porque quando você está gerando uma expectativa que você não vai atender, o que é que acontece? O cão não quer nem que eu diga isso a você, até o microfone baixou, mas ele vai voltar em nome de Jesus. Quando você faz isso, ele sentencia você. Jesus mostrou para a igreja, mostrou para o templo, mostrou para as pessoas que estavam no templo, que quando ele determina, ninguém pode invalidar. E o decreto, a sentença de Deus, ela não é assim como ele em tudo que faz, meio termo, mais ou menos, meia boca, metadinha. Ele disse, nunca mais coma fruto de ti. Nunca mais, aleluias. Nunca mais. O sangue de Jesus tem poder. Aleluias. O sangue de Jesus tem poder. Amém, igreja? Aleluias. Glória a Deus. A mensagem é clara, igreja. O templo tinha falhas. O templo tinha ritos. O templo tinha religiosidades. O templo tinha tudo o que desagradava ao Senhor. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Você pode dando glória a Deus? Glória a Deus, aleluias. O templo tinha tudo, mas o templo não tinha fruto. O templo não tinha verdade, o templo não tinha justiça. O templo não tinha fé, o templo não tinha presença de Deus. O templo estava só templo, o templo estava só folhas. As pessoas que estavam no templo também só eram folhas. Aleluias. E Jesus mostrou a eles, olha, quando eu disse nunca mais aquela figueira. Percebe que a parte B do verso é, vamos voltar. Verso 14. Então ele disse, nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Parte B do verso. E os seus discípulos ouviram no dizer isso. Os discípulos ouviram, eles estavam ali. Eles ouviram, amém? Aí vamos lá no verso 20, diz assim, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Fala para o seu irmão, desde as raízes. Amados, a Bíblia não diz que Jesus mandou um sol. Lembra da boboreira? Para aplacar o sol. Lembra? Não foi aquilo. Jesus não mandou um solzinho para poder esquentar o coco da figueira. Jesus não mandou um sol para sapecar a folha da figueira. Como eu falei no dia da campanha, quando a gente encontra uma planta sequinha, que a gente quebra o galhinho, e lá dentro existe um vestígio de que ainda há vida, e de que aquela planta pode brotar novamente, e muitas vezes brota, se ela recebe as condições adequadas. Não, a Bíblia não diz que amanheceu com as folhas esturricadas de seca. O Senhor mandou uma bola de fogo e queimou a figueira. Não, não foi isso. A Bíblia diz que ela estava seca no outro dia de manhã, desde as raízes. Ela secou de dentro para fora. Ela foi eliminada. Não havia mais vida, não havia mais chance, porque o juízo e a sentença de Jesus já havia sido estabelecida sobre ela. E aí ele volta para o templo, chega, expulsa todo mundo, cambista, vendedor, sai todo mundo daqui, não é assim que funciona aqui, vamos botar ordem nesse negócio. Isso aqui é para Deus, isso aqui não é desse jeito. Se arrependam, se vocês tiverem fé, se orarem assim, se orarem assado, vai acontecer, eu vou fazer. Se perdoarem as ofensas, vocês serão perdoados. Mas aí, como a gente disse, não paga de doidinho não, se você estiver dizendo, eu não sou planta. Jesus vai lá no verso 25 e diz assim para você, ei, se você fizer, se você perdoar, se você tiver fé, mas se você não tiver, não paga de doidinho não. Fala para o seu irmão, não paga não, porque o preço é alto. Olha o que o verso 25 vai dizer, 25 e 26. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. 26. Para você que não é planta, não é figueira e não dá para pagar de doidinho. Olha o que o 26 lhe diz. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Compreendeu? Não dá para fingir que a crente tem que perdoar de verdade. Senão no outro dia de manhã vai ter câncer. Senão no outro dia vai ter AVC. Vai ter parada cardíaca, vai ser fulminado, vai ser de dentro para fora. E todo mundo vai ver, porque tinha discípulo lá que ouviu. Sabe por que quando você comete tais coisas, tem alguém que ouviu? É porque no outro dia, quando a sentença chega, eles vão dizer, ei mestre, aquilo que tu falou lá. Meu Deus, tem alguém entendendo o que eu estou dizendo, gente? Eu quase não estou me segurando para dizer. Jesus, aquilo que o Senhor disse sobre a figueira, ela secou desde as raízes. Quem hoje você pode olhar à sua volta e dizer, eu me lembrei, eu estava lá quando Deus falou com ela isso. Eu estava lá quando Deus entregou ela esta promessa. Eu estava lá quando Deus o chamou para isso. Ei, mestre, aquilo que o Senhor falou. Há pessoas, o Espírito de Deus está dizendo, sobre as quais Ele já lançou sentença. Mas há pessoas que estão aqui, sobre as quais Ele diz que está revogando sentenças, aleluias, esta noite. Tem sentença, tem nunca mais sendo revogado da vida de pessoas aqui.
Aleluias. Você que já conseguiu se arrepender de verdade, o Senhor contemplou o teu arrependimento. Nunca mais. As sentenças das quais eu enxergo nitidamente o nunca mais. O Senhor dizendo, eu revogo esta noite. Aleluias. Aleluias. Mas há aqueles sobre os quais o nunca mais ainda está aqui para confrontar e dizer, ei, é tempo. É tempo de largar as folhas e frutificar no Senhor. É tempo de parar de viver de aparência. É tempo de correr para os pés de Jesus. É tempo de se arrepender genuinamente. Aleluias. Tópico 3. A sentença veio da boca de Jesus. Não foi o discípulo que falou. Não foi o sacerdote lá do templo que falou. Foi Jesus. E quando Jesus fala, ninguém revoga. Ninguém revoga. Se Jesus lançar uma sentença, ela não vai ser revogada. Sabe, o nunca mais de pessoas que estão sendo revogadas aqui, eles não foram lançados. Nós fomos alertados há 7 dias atrás acerca disso. E eu acredito que estes tais cujas sentenças foram revogadas são esses que tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra e mudar a sua atitude, e inclinar o seu coração para o Senhor. Porque hoje o Senhor está aqui lhe dando resposta, lhe dizendo, ei, eu estou revogando. Não vai secar de dentro para fora. Vai frutificar. Vai frutificar. Vai ressuscitar como eu ressuscitei, diz o Senhor dos Exércitos. Haverá ressurreição para aquele que estiver nesta disposição. Amados, a figueira. Quem quer saber mais uma curiosidade sobre a figueira? Levanta a mão. Bom, a maioria quer, então vou compartilhar. A figueira, ela é uma planta, aleluias, glória a Deus, amém. Quando ele resolver voltar, a gente volta, eu não estou com pressa. Glória a Jesus. Troca. Amém. A figueira, ela é uma planta, vocês estão me ouvindo bem, sem microfone? Que as raízes dela, olha só que interessante esse dado que eu anotei lá em janeiro, quando eu estudava sobre essa palavra. A figueira é uma planta cujas raízes agressivas e super resistentes. Fala para o seu irmão, agressivas e super resistentes. Alguém se identifica? Qualquer semelhança é mera coincidência. O movimento, a mudança, a transformação de vida, a quebrantamento. E não é necessário que haja sentenças. Mas se a igreja do Senhor não compreender essa mensagem hoje, não compreender neste tempo, porque este é o tempo, esta é a urgência do Senhor, para que a igreja se santifique e largue a aparência, largue a falsa expectativa que está sendo gerada no Senhor, porque há muitas igrejas que estão atraindo Jesus, e Jesus chega na igreja para operar milagres, sinais e maravilhas. Aí ele só vê um monte de folha e ele vai embora. Ele diz, puxa vida, era só folha. Não tem um coração ali no meio. Peraí, deixa eu procurar direito. Gente, essa igreja fez um movimento tão grande, foi tão linda, essa divulgação foi tão trabalhada, isso foi tão intenso. Essa galera postou tanto orando, jejuando por esse evento, vai ser poderoso, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas espera aí, então me atraiu. Eu cheguei, cadê? Eu só estou vendo folha. Eu só estou enxergando folha. Eu estou com fome. Cadê o fruto para me alimentar? Eu quero fruto para eu me alimentar. Onde estão os frutos da igreja do Senhor? Onde estão os frutos da igreja do Senhor? Onde estão os frutos? Ele não está suportando tanta folha. Ele não está suportando. Não é difícil para a gente lidar com alguém que é só de aparência? Fala sério, pense em alguém que você conhece. Eu tenho certeza que você já conheceu na vida alguém assim, né? Não é muito comum isso. Mas a gente não conhece uma pessoa que você olha para ela e diz, meu Deus do céu, está achando que engana quem? Quem é que não sabe quem é fulano? Agora imagina Jesus chegando a mim e você. Barro, tu vai me dizer que eu que fiz tu, eu sou o oleiro? Pelo sangue de Jesus. Tu acha que eu não sei quem é tu? Tu acha que eu não sei o que tem aí dentro? Tu acha que eu não posso ver? Como assim? Nós precisamos nos converter. Oh, Espírito Santo de Deus.
Jesus está passando diante da nossa vida. E quando Ele parar em mim e você, quando Ele parar em mim e você, Ele vai encontrar fruto? Jesus está passando por aqui, igreja, e Ele vai parar em você. Você tem fruto para entregar ao Senhor? Tem fruto aí, igreja? Tem fruto aí? Jesus está passando. Jesus está passando, mas Ele está passando atraído pela folha, na fome pelo fruto. E se Ele não encontrar o fruto, o que é que vai acontecer? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, diz para alguém aí se ele não estiver me ouvindo bem. Nunca mais. Nunca mais. Meu Deus. Não finja, irmão, que perdoou sem ter perdoado. Não finja que está fazendo de boa vontade. Não finja não, não faz só para ver que tu carregou, que correu, que arrastou, que pegou o peso. Faz não. Põe a mão não. Faz não, porque na hora que ele vier com a fome, na hora que ele for passar para pegar o fruto para alimentar, e ele só achar folha, vai ser triste o fim. Nós não podemos correr tamanho risco com alertas tão reais e tão latentes do Espírito Santo de Deus à sua igreja. Nós não precisamos arriscar tão alto, um preço eterno. Não precisamos, porque Deus é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se e arrepende-se de trazer desgraça sobre nós, se achar em nós arrependimento verdadeiro, genuíno, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Ou se você quiser colocar-se de joelhos, pode ficar à vontade. O que Jesus não quer é que chegue naquele dia e Ele tenha que olhar para mim e para você e dizer: folha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Folha, apartai-vos de mim, eu não sei quem é você, eu nunca estive com você. Porque tem gente que fala de Jesus, mas nem sabe quem é Jesus. Nunca se relacionou com Jesus, nunca sentiu a presença de Jesus, nunca ouviu a voz suave de Jesus, não carrega a presença poderosa de Jesus. Nesta noite, é a noite de nós clamarmos, de nós nos arrependermos. Sabe, porque a figueira ela não foi amaldiçoada porque ela não tinha fruto. O Senhor está falando a mim e a você, se Ele chegar em mim e você, que teve o temor de dizer assim: eu não vou fazer porque eu não vou fazer de aparência. Eu não vou falar porque eu não vou falar só por falar, entendeu? Eu não vou ser folha. É um posicionamento, Deus vai te entender, Deus vai te honrar. Ele não sentenciou a figueira porque não tinha fruto. Porque não frutificou. Ele sentenciou porque anunciou falsamente que tinha fruto. Porque fingiu que tinha fruto. Meu Senhor. O Senhor não vai sentenciar a mim e a você que for sincero. Ele quer coração sincero. Ele quer verdade de coração. Ele não vai sentenciar você que é honesto. Deus, eu não quero fazer isso aqui, eu não vou pegar isso aqui não. Então, pastora, pega lá que eu não vou pegar não. Vai ficar pronto a hora que tiver que ficar, porque eu não vou fazer. Não estou a fim de fazer e não vou fazer. Porque Jesus não vai olhar e vai achar em mim folha não. Mas não faça. Não faça fingido. Não faça para aparecer. Porque Jesus sentenciou alguém que fingiu que era algo que não era de verdade. Uma planta, para que o templo inteiro entendesse o que podia acontecer. Aleluias. Aleluia, Senhor nosso Deus, Senhor Pai de amor, Pai compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor leal. Oh Deus, o Deus que arrepende-se apenas de trazer sobre nós o mal, a desgraça. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Eu agradeço, Deus, pela tua misericórdia na minha vida. Eu agradeço pelas vezes que o Senhor se compadeceu de mim, quando eu estava preocupada em agradar alguém, em fazer algo para alguém. Obrigada pelas vezes em que me mostrou que era a ti que eu deveria agradar, que era com o teu coração que eu deveria preocupar-me. Obrigada por me trazer a esse lugar todos os dias. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá à tua igreja nessa noite, de antes do juízo, ter a oportunidade de arrepender-se, ter a oportunidade, Senhor, de acessar da tua bondade, de acessar da tua misericórdia. Nós te agradecemos, Deus. Nós estamos aqui com o coração grato. Nós estamos aqui com o coração grato, a tua igreja é grata.
porque o Senhor não veio com juízo ainda. A sua ira, ela está sim sobre a terra, mas é para os de fingimento, os de corações fingidos, os de capinhas fingidas. Para os que estão inclinados a arrepender-se, o Senhor tem redenção. O Senhor tem ressurreição. O Senhor tem restauração. Oh Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos. Perdoa a tua igreja. Perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa todas as vezes que fez algo para mostrar para alguém e não para glorificar ao Pai. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes em que as nossas atitudes não apontaram para Ti. Perdoa todas as vezes em que nós abanamos folhinhas verdejantes para Ti e ao se aproximar o Senhor não encontrou fruto para alimentar-se. O Senhor não encontrou fruto para glorificá-lo. Oh Deus, vem perdoar as nossas vidas, Senhor. Vem perdoar a Tua igreja, Senhor. Vem com Teu perdão sobre a Tua igreja nessa noite. Nós nos humilhamos, nós reconhecemos que somos podres, que somos fingidos, hipócritas, cheios de folhas, mas não queremos ficar assim. Não queremos sentença, não queremos o nunca mais. Estamos aqui querendo aproveitar a oportunidade de nos dobrar diante do verdadeiro Deus e ser de verdade como o Senhor o é. Estamos aqui, Senhor, para imitar Jesus, para colocar ordem no que precisa ser ordenado, para expulsar o que precisa ser expulsado, mas sobretudo para ter o caráter de Cristo e não comunicar algo que não somos, e não fingir ser algo que não somos. Oh Deus, se não querer impressionar, mas preocupar em agradar ao Senhor. Nós queremos agradá-lo. Nós queremos um coração alinhado aos céus. Oh, Espírito Santo, a minha vontade é de fazer como João Batista. Arrependei-vos, arrependei-vos. O reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O reino dos céus está próximo. Para de viver de performance. Para de viver de aparência. Eu não quero te sentenciar. Eu quero que você aproveite a oportunidade do arrependimento. Eu quero que você seja resgatado. Eu quero que você dê frutos a 100 por 1. Eu quero que você não se desconecte da videira verdadeira, porque você é um ramo ligado a ela. Mas se não houver esta conexão, não há fruto. Não há fruto, só há folha. Vem, Senhor, sobre nós. Batiza a Tua igreja com arrependimento nesta noite. Batiza-nos com arrependimento nessa noite. Eu preciso